O encontro está marcado entre você e a palavra de Deus nesta noite, no Salmo 126. Vamos ler um daqueles salmos prezados, salmo que vem então do livro dos Salmos, o livro que foi a bênção para o povo de Israel antes de Cristo e tem sido para a igreja de Cristo nos nossos dias e através dos séculos. Salmo 126. Este salmo cai na classificação de salmo dos degraus. Os salmos são divididos conforme conteúdo e tema e uso também em certas categorias. E há uma que é o salmo dos degraus, ou o salmo da romagem, ou o salmo da subida. Por que esses nomes? Eram salmos que o povo de Israel cantava quando se dirigia para Jerusalém, para os grandes festivais, o Páscoa, o Festival dos Tabernáculos, das Cabanas, e eles vinham de todas as cidades, vilas, e caminhavam para Jerusalém, que ficava então no Monte Sião. Então era uma subida, Então eles cantavam esses salmos, por isso eles são chamados de salmos da romagem, porque eles iam em grupos, chegando a Jerusalém, o salmo da subida, degraus, porque era o salmo que cantavam enquanto subiam para Jerusalém. E aqui estão desses salmos cantados pelo povo de Deus em momentos assim. Vamos ouvir a palavra, que ela abençoe cada coração aqui nesta noite e faça a obra do Senhor em cada vida. Diz o Salmo: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Mais uma vez a palavra do Senhor para a bênção do nosso coração. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Esta é a palavra do Senhor. Estamos em pleno janeiro. De onde vem esse nome janeiro? Vem do deus romano, lá do tempo do Império Romano, chamado Janus. Entre as divindades do politeísmo romano havia o deus Janus. E era o deus do passado e do futuro. E por isso era um Deus que tinha duas faces. Diferente de nós, temos apenas uma, ele tinha duas. Poderíamos dizer, atrás da cabeça, a mesma face que tinha na frente, tinha atrás. Ele olhava para os dois lados. Então, o Deus que olha para o passado e para o futuro. Por isso, deu-se o nome
ao primeiro mês do ano de janeiro, porque é um mês quando nós olhamos para frente, um novo ano começa, e também olhamos para trás, o ano que se foi, o que se deu. Janeiro nos fala justamente deste passar e deste vir, do passado e do futuro. É o chamado momento de virada. Nós falamos até sobre a virada do ano. Aliás, a vida humana tem diversas viradas. Esses momentos marcantes quando nós pensamos sobre uma fase concluída, deixada para trás e contemplamos para uma nova fase. Nossas celebrações de aniversário de idade é uma desses momentos de virada, quando nós sentimos que completamos uma fase e vamos começar uma nova fase. E há certos aniversários que são mais marcantes ainda. Ainda recentemente participei de um aniversário de alguém fazendo 50 anos. Fiz questão de fazer uma celebração boa. E é um momento, quando se faz 50 anos, quando se pensa demais profundamente sobre o que se foi e o que tem ainda pela frente. Viradas, nossa vida é cheia de viradas, mesmo quando celebramos o nosso aniversário de casamento, ou até quando celebramos o nosso casamento, pensamos sobre a vida que estamos deixando e aquilo que estamos abraçando à frente. Enfim, virada é parte da nossa vida, como momentos não constantes, mas momentos marcantes, momentos que fazem diferença, ou nos dão uma perspectiva diferente da nossa caminhada, da nosso avanço em relação à vida. E aqui está o Salmo 126, que é um salmo que podemos ver como um salmo que nos fala ou nos aponta a como lidar com a virada. Sim, todas as nossas viradas de vida, citei algumas, particularmente para nós agora, janeiro, a virada de 24 para 25. É um salmo que nos chama a celebrar a virada. Celebrando a virada pode ser um bom título para este salmo. E nós pensando em celebrando a virada de ano, celebrando a virada de 24 para 25. Que momento oportuno para ouvirmos a palavra de Deus nesse salmo. Você, na sua vida, considerar nesta noite esta celebração, a celebração da virada. O mundo celebra. Como celebra a virada de ano, não é verdade? Mas tantos de formas tão erradas. Tenho na minha memória a experiência lá da minha infância, quando num dado dia de virada de ano, dia 31 para o dia 1º, estávamos na igreja até meia-noite em culto, e depois, terminado o culto, estávamos andando para casa, eu com os meus pais, e nós vínhamos da igreja, um momento alegre, abençoado, e as ruas estavam com pessoas em movimento, e nós andando para casa, e passamos em frente de uma casa onde haviam pessoas que nós conhecíamos, e no portão da casa estava o filho ali, jovem, adolescente, em pé, e chegando perto notamos que ele estava chorando bastante. E meu pai então foi conversar com ele, ficamos à distância, e depois de conversar com ele, como meu pai conhecia a família, ele, depois de conversar com o rapaz, eu não sei o que foi dito ali, mas o meu pai adentrou a casa por um tempo, depois ele saiu, conversou um pouco mais com o rapaz, e veio nos encontrar e continuamos o caminho da casa. E eu perguntei para ele, muito curioso, o que foi que aconteceu? Ele disse, eles beberam muito, a família bebeu muito e brigou. Simples, resposta simples do meu pai para mim. Alguns celebram de um dado modo, e nós? Que tal celebrarmos com o Salmo 126, um modo diferente? Que nesta noite, quando ainda estamos em janeiro, estamos adentrando ao novo ano, pensando no que se foi, pensando no que vem, sermos orientados, ter o nosso coração guiado pela palavra de Deus neste salmo. Um momento de celebrar, mas celebrar com a palavra. Celebre a virada, devemos celebrar a virada. Celebre a virada, como? Como celebrar? Olha o salmo, celebre recordando, é um momento de recordação. Quando nós estamos aí nesta hora de quebrar com o passado e buscar o futuro. O salmista diz o quê?
quando o Senhor nos trouxe os cativos a Sião. Quando o Senhor, do que ele está falando? De algo que se foi, passou. Então, o Salmo é sobre a virada mesmo, porque ele vai voltar-se para o passado, ele vai recordar. Que ocasião é esta? Bem, este salmo, como eu falei, é um salmo apropriado pelo povo de Israel, estava então entre os salmos todos que eles cantavam, mas os salmos eles surgiram num dado momento histórico deles, e este salmo em particular foi escrito pensando quando o povo de Israel voltou do cativeiro. Houve aquele momento na história deles muito triste, quando eles foram derrotados de forma terrível pelo Império da Babilônia. Jerusalém foi arrasada e grande parte do povo foi levado cativo para a Babilônia. E lá eles ficaram mais ou menos entre 586 e 538 a.C., até que Deus proveu a restauração e eles retornaram a Israel. Então este salmo é escrito depois deste exílio, quando eles já retornaram e estão em Israel. E o salmista está pensando naquela experiência, quando depois de por volta de 70 anos, o povo esteve no exílio, ali subjugado, foi permitido a eles retornarem conforme Deus prometeu, e eles reconstruíram a terra com a graça de Deus, inclusive Jerusalém. Quando o Senhor trouxe os cativos. É uma hora de recordação. Quando olhamos para trás, temos que lembrar da restauração que Deus realizou em nossas vidas. O momento chave foi o nosso encontro com a salvação em Cristo Jesus. Quando naquele dia, naquele momento da nossa vida, finalmente entendemos a nossa realidade à luz do Evangelho. Pecadores, condenados, tristes e vazios, nossos olhos foram abertos. E nós, então, entendemos também a nossa necessidade urgente, premente, do Cristo crucificado, da morte de Cristo por nós. E clamamos então por Ele, pelo perdão que Ele conquista morrendo em nosso lugar, graça, perdão imerecido, misericórdia, e não tínhamos nada para oferecer, tínhamos que aceitar com muita humildade o perdão que não merecíamos, e aceitamos quebrantamento, e a graça de Deus chegou à nossa vida, nos religando com Deus, nos dando uma nova vida com Deus, nos transformou, nos deu esperança eterna, nos deu significado para a vida, nos deu um rompimento com o mal e com o pecado, enfim, tudo novo, uma nova forma de olhar as coisas. Salvação em Cristo. Chegou aquele momento da restauração, quando o Senhor trouxe os cativos. Podemos pensar em nossas próprias vidas, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro do diabo, do mundo, do império das trevas, através de Jesus Cristo. Que momento e que virada. Mas nós que já experimentamos essa virada, também temos que recordar o que Deus fez em termos de restauração em 24. Quantas outras restaurações de Cristo não realizou em nossas vidas? E podemos pensar tanto no aspecto, vamos chamar de espiritual, isto é, no nosso andar com Deus, de entendermos mais a vontade de Deus, abraçarmos mais a riqueza em Cristo, rompendo com caminhos que ainda não eram adequados em nós. Então, momentos de restauração. Você teve alguns momentos assim em 24, não se esqueça deles, seja como o salmista. Ele podia dizer, não esqueceu, quando o Senhor trouxe os cativos. Não se esqueça do que Deus fez na sua vida em 24. Mas dentro desta atuação de Deus que chamamos de espiritual, temos também o que nós chamamos de material, que na verdade é espiritual também, porque no material nós vemos a ação de Deus. É espiritual também para nós que vemos a vida física, material, financeira como algo que vem das mãos de Deus. Aquilo que Deus fez em 24 por você, não se esqueça também na sua vida financeira, material. Podemos falar também do espiritual no sentido relacional, o que Deus fez na sua família, nos seus filhos, no seu matrimônio. É importante recordar as obras do Senhor, termos memória. Um dos problemas, dizem que a nossa cultura, é muito comum se falar isso, a cultura brasileira, que é uma cultura sem memória. É um povo que não tem memória histórica, isso é muito comum se falar.
E aí poderíamos debater talvez o assunto, mas deixe-me dizer que isso pode ser dito muito sobre a vida dos crentes. Memórias curtas. Quando se trata da vida com Deus, memória curta. Não lembra do que Deus fez. Não somos como o salmista, que para até para escrever. Quando o Senhor nos restaurou, trouxe os cativos. Quando Deus fez isso na minha vida, quando Deus fez aquilo na minha vida, quando Deus fez aquele outro na vida da minha família, quando Deus fez aquele outro na minha vida material. Quantas vezes eu pensei, e agora? Passou, Deus cuidou. E aí ultrapassamos, quando o Senhor fez. É preciso recordar, você tem na memória o que Deus fez em 2024 na sua vida, para não falar dos outros anos passados. Agora, uma nota deste salmo, e que até os intérpretes falam que é a tônica governadora deste salmo, é a palavra alegria. Aparece pelo menos 3 vezes aqui. 3 vezes. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso. Riam boca aberta, como que sonhando. É a nossa língua de cantos de alegria. Era assim, foi assim quando Deus restaurou. Um salmo sobre a alegria. Recordar então, com alegria inclusive, porque foi um momento alegre quando Deus realizou aquela obra. E inclusive quando Deus restaura as nossas vidas, nos dá vitória, momentos difíceis. É algo que impacta, no caso deles, as nações em volta que eram pagãs e pensavam em deuses como coisas tribais ou nacionalistas na nossa linguagem de hoje. O Deus do nosso país, o Brasil, tinha o seu Deus, naquela época seria assim, e ali a Argentina teria o seu Deus. E o povo então, com seus deuses, pensava no Deus verdadeiro, eterno, transcendente, como mais um Deus. Dizia, o Senhor fez grandes coisas para esse povo aí. O Deus deles fez grandes coisas, é impactante, impactante. É preciso recordar, você tem memória espiritual, meu irmão, minha irmã. Uma das razões que nós temos uma fé pobre tantas vezes é porque não temos memória espiritual. Nós olhamos o presente como se Deus não tivesse nunca atuado em nossas vidas. E ficamos muito pobres na nossa visão do momento presente e do futuro. É preciso ter memória. Muitos crentes têm a disciplina de fazer o seu diário espiritual. Aquele caderno onde anotam o texto que leram, cada dia leem um texto bíblico, sua devocional, anota ali o texto, anotam as preocupações sobre as quais ela está orando naquele momento, questões da sua vida, e assim guarda um histórico do andar com Deus, para no futuro voltar e ver como momentos de autoquestionamento difíceis o que Deus fez, e não se esquecer, anotar no caderno, porque a memória aqui dentro do cérebro tende a deixar de lado. É preciso recordar. Seu coração recorda o que Deus fez. Esse é o jeito de celebrar a virada, como o salmista fez, primeiramente recordando. Há um hino escrito no século XIX, mas que foi muito cantado até recentemente, e as igrejas, houve essa troca de estilo de música, muitos hinos foram abandonados, mas há um hino antigo que aqueles que têm mais tempo de igreja se recordam dele. O hino diz, se na vida ondas agitadas são, se desanimado, julgas tudo vão. Conta as muitas bênçãos, conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, diga quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O que o hino está dizendo? Desperte a sua memória espiritual. Recorde, celebrar a virada com Deus
é celebrar recordando. Grande tem sido o Senhor na minha vida. Você pode dizer isto? Que hora apropriada para dizer isso quando você pensa no novo ano. Mas celebrar a virada é algo que nós fazemos também clamando. É uma hora de clamar, porque nós estamos num momento novo. O Senhor fez. Tenho memória, recordo. E para por aí? Não, não. O salmista diz o que? Senhor, restaura-nos. Restaura-nos. Ele começou o salmo dizendo que o Senhor restaurou. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. E agora ele fala, restaura-nos. Meu irmão, eu e você, assim como ele, o salmista, sabia, eu e você precisamos saber que nós não temos esgotado o que Deus tem para nós. Em todas as facetas da nossa vida. Familiar, profissional, financeiro, como crentes, membros da igreja, etc, etc. Por isso, o salmista lembra do que Deus fez, recorda o que Deus fez, mas ele entende que há muito mais o que Deus pode fazer e há muito mais que Deus precisa fazer em nossas vidas. Senhor, restaura, né? Oh Deus, nós queremos mais. O Senhor fez tanto por nós, nós avançamos tanto, voltamos à terra, construímos o teu templo, a tua presença em Jerusalém. Mas, Senhor, olha o povo, há tanta coisa ainda para ser feita na vida deste povo. É um povo que precisa aprender mais do Senhor, aprender mais da tua vontade. Ali tem gente que não entendeu bem ainda, Senhor, e há outros que estão lutando com questões da sua vida, mas não conseguem tratar essas questões contigo, as suas emoções, as suas finanças. Senhor, há gente derrotada pelo mal, restaura. O Senhor tem mais para nós. A obra não está terminada ainda. Ele fez muito, mas há muito mais por fazer. Restaura-nos, Senhor. Restaura-me na vida material, restaura-me na minha saúde, restaura a minha vida contigo. É preciso, então, neste momento, suplicar, como salmista, ter um clamor. É necessário, Senhor, 2025, faz mais, Senhor. Leva-me para mais perto de Ti, nos caminhos da minha vida. Vou lidar com isso, vou lidar com aquilo. Em todos esses caminhos, ensina-me, Senhor, mais e mais da Tua vontade. Leva-me para mais perto do Senhor, conforma-me mais com o Senhor. E lembrando que restauração, no verdadeiro sentido da palavra, só Deus pode fazer em nossas vidas. Restauração só o Senhor faz. Aliás, eu creio que somente na Igreja de Jesus Cristo, onde o Evangelho realmente é pregado, nos nossos dias, é que verdadeira restauração está acontecendo. Somente onde o Evangelho de Cristo está atuando. É preciso entender que não é uma obra humana, mas uma obra de Deus em nossas vidas. Restaura-nos, Senhor. E na versão que eu li aqui, diz como os ribeiros do deserto. Literalmente, e consta nas versões mais antigas, diz como os ribeiros do Negev. Os ribeiros do Negev. Negev é o nome de uma área desértica lá em Israel. E há um fenômeno interessante, lugar árido, seco. E há uns riachos que descem então nas montanhas. Montanhas rochosas, secas, sem vegetação. Quando chega o verão, esses riachos que descem da montanha somem. Não há chuva por muito tempo. Eles secam totalmente. Você vai passar por lá, você vai ver os sulcos, o leito, mas não tem água nenhuma. Seco. Mas quando chega o inverno e as chuvas retornam, esses riachos todos renascem outra vez. E como nós dissemos aqui, chove na cabeceira, lá em cima. E inclusive, repentinamente, aqueles riachos renascem e vêm águas volumosas e poderosas, com força e ímpeto, descendo as montanhas. E volta, então,
tudo a existir lá em termos desses riachos. É o Negev, uma área de deserto. E o salmista vai buscar essa figura, metáfora, quando acontece aquele fenômeno de um dia para o outro, na mudança da estação do ano, de repente águas aos montes surgem novamente, descem de forma volumosa. Restaura-nos, Senhor, como as correntes dos ribeiros no Negev. Deus pode tomar uma situação árida, seca, e fazer dela algo novo, vivo, belo. Clamor, Senhor, que em 2025 os teus ribeiros da minha vida possam fluir cheios de muita água que vem do teu trono no Espírito Santo. Clamando, 2025 não um ano de deserto, não um ano morto, mas de restauração. Aquilo que o Senhor fez em 2024, que Ele faça e faça muito maior. Que Ele me leve a uma vida muito mais próxima do Senhor. Mais do Senhor na minha vida. Mais de Cristo na minha vida. Um outro cântico nosso diz o que também antigo? Mais de Cristo. Mais do seu puro e santo amor. Mais de ti mesmo, ó Salvador. Que clamor. É do salmista. Restaura-nos. Celebrar a virada. Você está celebrando com a palavra, meu irmão? Que momento. Ainda é tempo. Estamos em janeiro ainda. O ano da virada, o mês da virada. Celebre a virada, não somente recordando e clamando, mas então confiando. Confiando. Como é que eu vou olhar para o futuro? 24 foi, é o passado. O que foi, o que aconteceu, aconteceu. Mas eu não sei nada deste ano. Não tenho controle. O que fazer? Quando eu clamo, eu posso confiar e devo confiar. Eu não sei o que Deus vai fazer, o que Ele tem para mim. Nenhum de nós sabe. Mas nós somos chamados e temos em Cristo o direito de não viver em pânico com questionamentos, mas de olhar para frente com as possibilidades que Deus nos dá, com confiança nele e que Ele vai estar conosco, confiando. Então olhar para o novo ano, receber o novo ano com muita tranquilidade, porque Deus conhece esse ano todo que eu não conheço. Confiando. E que confiança! Aqueles que semeiam, com lágrimas, aquele que sai chorando enquanto espalha a sua semente, voltará com cânticos de alegria. Aqueles que semeiam com tristeza, com alegria, colherão. Sim, todo ano nos apresenta lutas, e como são muitas, nós devemos lutar, sim. Faz sentido? Sim. Por quê? Porque nosso braço é forte, nós podemos. Tolo, quem é que sabe o dia de amanhã? E qual braço humano tem o dia de amanhã nas suas mãos? Ninguém. Mas nós podemos sair para semear, às vezes até com lágrimas, e não desistir, porque nós sabemos que Deus é maior do que o ano. Deus está sobre a nossa semeadura. Quando nós saímos da certeza que o Senhor é maior. Nós que estamos em Cristo, somos dele. E ele disse para nós que já fomos à conversão, entendemos a nossa necessidade, a nossa carência, clamamos pelo perdão de Cristo na cruz, entregamos nossa vida a Deus. O Espírito Santo vem andar conosco. E Jesus Cristo então disse que a presença dele é o cumprimento do que ele falou. Estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Confiar, confiança. Falamos de memória já, de ter a memória espiritual. O livro de Lamentações, depois do livro do profeta Jeremias, temos o breve livro de Lamentações, também conhecido como Lamentações de Jeremias.
Esse livro, ou essas lamentações que há nesse breve livro, nas Escrituras do Velho Testamento, essas lamentações foram escritas ali durante o tempo em que Israel foi derrotado pela Babilônia, que eu já mencionei aqui. Aqueles tempos difíceis de massacre, de derrota, de tumulto e de desterro. E no capítulo 3 de Lamentações, ali verso 21, ele diz o quê? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É aí que ele vai poder dizer então o quê? Em Lamentações. As misericórdias do Senhor são as razões de não sermos consumidos. Confiar, lembrando de que é o Senhor, e trazer à memória o que é preciso para fortalecer a nossa confiança. Memória, nós já atravessamos outros vales no passado. Certamente com o Senhor vamos atravessar os deste ano. Se Ele pôde fazer no passado, Ele fará em 2025. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Confiança, confiança. Semear, semear. O empenho é todo humano, não é verdade? Nós saímos para semear. A vida cristã não é escapismo. Fugir das lutas, das responsabilidades, fazer mau uso do tempo, fazer mau uso das habilidades, fazer mau uso das oportunidades. Não, não, não. Todo empenho humano é cobrado, é preciso. Aquele que sai semeando, não aquele que fica em casa, não aquele que semeia uma parte, mas aquele que sai para semear. Mas o resultado é divino. O empenho é humano, mas o resultado é divino. E sem a ação de Deus trazendo resultado, todo o empenho humano é nada. Mas o Senhor quer fazer a vontade dele nas nossas vidas com a nosso empenho e a nossa força, nós que somos já do Senhor. Qual é a sua colheita em 2023? Desculpa, em 2025. Qual é a sua colheita? Qual será a sua colheita? Qual será a minha? Que o Senhor nos dê um ano abençoado, mas que possamos então fazer a virada da forma correta e na forma que é fundamental, essencial. Seja lá o que nós fizemos em termos de celebração, etc., mas que lá no fundo, na raiz, esteja a verdadeira celebração da virada, que possa haver no seu coração um recordar, um clamar e um confiar. E assim nós haveremos de desfrutar da nossa vida e do novo ano, na presença, na direção e na companhia do Senhor. Oremos. Aplica, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração, na verdade, à nossa vida. Carecemos, Senhor, da ministração do Teu Santo Espírito, para sacudir-nos da letargia, da indiferença, e ganharmos uma postura, um entendimento, uma consciência iluminada pela Tua palavra. Que possamos experimentar mais desta alegria que o Salmo canta. A alegria de quem recorda, clama e confia em Ti, através da Tua graça em Cristo. Ó Deus, ensina-nos a celebrar a virada primeiramente com o Senhor e com a Tua palavra. E que ainda agora, quando iniciamos apenas o ano, possamos estar alinhados com a Tua palavra e cheios da Tua perspectiva, enquanto concluímos pela Tua graça e direção uma fase. E a Tua graça também recebemos a dádiva de um novo ano. Que seja um ano contigo, um ano de grande colheita, de restauração Tua em nossas vidas. Aquilo que o Senhor já fez possa ser multiplicado neste ano.
Em Cristo oramos. Amém. Amém.